Olá, galerinha dos sétimos anos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de história, aula 2 do terceiro bimestre, referente à semana de 10 a 14 de agosto. Anota aí, tá? O nosso tema de hoje vai ser como a América foi conquistada pelos espanhóis, ou seja, como os espanhóis conseguiram derrubar, né, o poderoso Império Azteca e o enorme Império Inca aqui na América do Sul. Vamos lá? Para hoje, vocês vão ler das páginas 84 a 87 do seu livro didático ou esse material, porque eu colei as páginas aqui, e vão elaborar um resuminho sobre o que vocês compreenderam, tanto aqui da videoaula como da leitura, tá? Não vou determinar número de linhas, eu acredito que vocês já têm maturidade suficiente para fazer um resumo que tenha começo, meio e fim, tá? Depois, né, de lida, assistida a videoaula, lida as páginas do livro didático e elaborar esse resuminho, vocês vão responder, tá? Não precisa copiar as perguntas 1, 2, 3 da página 85, explore 1 e 2 da página 86 e na página 87 as perguntas 1 e 2. Não se esqueçam, tá? Isso é muito importante, de enviar as fotos das atividades no WhatsApp do seu professor. Lembrando, ó, o sétimo ano E, enviar para o professor Lucas. O sétimo ano D, para o professor José. E os sétimos anos ABC, enviar para essa pessoa que vos fala, tá? A professora Luciana, ok? Então vamos lá, olha só. Vamos pensar aqui. Como será, né, que os espanhóis, né, que chegaram aqui na América, lá, né, em 1519, liderados pelo oficial espanhol Hernán Cortés, eles eram cerca de 500 espanhóis. Como será que esses 500 espanhóis conseguiram derrotar ali o maior império da América, né, em população, que era o Império Azteca, que tinha, sei lá, mais de 3 milhões de habitantes ali perto da capital, né? Com a capital ali perto da capital, Tenochtitlan, e milhares de guerreiros, né? Como que será que esses poucos espanhóis conseguiram aí, né, conquistar esse Império Azteca? Então vamos lá. As primeiras conquistas, né, espanholas na América depois da chegada de Cristóvão Colombo ocorreram lá nas ilhas do Caribe, tá? O primeiro contato entre os indígenas e os espanhóis eles foram bastante violentos, tá? O povo caraíba, lá da América Central, das ilhas do Caribe, eles não queriam deixar os espanhóis entrarem nas suas terras, óbvio, né? Reagiram com bastante firmeza à ocupação espanhola e foi simplesmente dizimado, ou seja, vencido com muita facilidade pelos espanhóis, né? Os demais povos ali da região da América Central, eles foram praticamente extintos pelas guerras, doenças, por exemplo, a gripe, a varíola, o sarampo, doenças que não existiam na América, pela qual eles não tinham imunidade. Essas doenças foram trazidas pelos espanhóis e mataram aí, né, milhares de nativos. Então vamos lá, ó. O Hernán Cortés, ele chega, né, na região, nas terras do Império Azteca, no atual México, por volta de 1519. Por que eles foram adentrando, né, para a América? Porque nas terras caribenhas, os espanhóis não encontraram muito ouro e prata, que era o grande objetivo ali, né, da conquista. Eles não encontraram muito ouro e prata, então eles foram, né, os espanhóis foram tentando, né, outros lugares para ver se achavam aí esses metais preciosos. O Império Azteca, né, o qual Hernán Cortés chegou em 1519, ele tinha três importantes centros políticos: Tenochtitlan, como eu já falei para vocês que era a capital, Tlacopan e Texcoco, tá? A expedição do Hernán Cortés, o que eles foram fazendo? Eles foram pegando, né, povos da região desses três centros políticos que eram rivais
dos astecas e foram trazendo esses povos para o lado deles, ou seja, para o lado dos espanhóis. É bom lembrar, né, que a dominação asteca, ela era muito dura, tá? E ela foi feita com bastante violência. Então, esses povos, eles odiavam, né, o imperador asteca, digamos assim. Então, eles viram os rivais dos astecas, povos aos quais os astecas haviam dominado, eles viram na oportunidade de se aliarem aos espanhóis, né, uma tentativa de se libertar do domínio asteca. Não é preciso falar que eles se lascaram, né? Porque após conquistarem os astecas, os espanhóis também, né, destruíram esses povos ou escravizaram esses povos, os quais os ajudaram. Tá? Então, anotem aí. O primeiro fator, né, pelo qual foi possível a vitória dos espanhóis foram as alianças com os povos nativos que eram rivais dos astecas, tá? Espanhóis em menor número, astecas milhares. Porém, né, os espanhóis foram se aliando aos rivais dos astecas e conseguiram aí um número considerável de guerreiros, tá? Quando os espanhóis chegaram até Tenochtitlan, pessoal, havia um mito asteca, digamos assim, de que o principal deus dos astecas, né, a serpente emplumada, ela chegaria lá no Império, né, no ano de 1519, montados, né, esse deus chegaria montado lá no Império Azteca sobre bestas de 4 patas. Então, quando os primeiros astecas viram os espanhóis, eles estavam montados a cavalos, tá? Lembrando que os astecas não conheciam os cavalos. Então, o que os primeiros guerreiros ali e o próprio imperador Montezuma imaginou? Nosso Deus está chegando aqui. A previsão dos sacerdotes astecas se confirmou, tá? Então, os astecas abaixaram a guarda e receberam os espanhóis como se fossem amigos, tá? O Montezuma pensando que os espanhóis, num primeiro momento, fossem deuses que estavam chegando ali à terra, montados a cavalos, que eles não conheciam cavalos, falou, nossa, nosso Deus chegou aqui, né? Então eles receberam, o imperador Montezuma recebeu o Cortés e os caras ali que estavam com o Cortés, forneceu abrigo, forneceu alimento, mostrou como era Tenochtitlan para eles, né? E o Cortés, olhando aquele tanto de ouro lá, foi ficando assim, boquiaberto, né? O olho do Cortés foi crescendo. Então, anota aí, pessoal. O segundo motivo, né, pelo qual os espanhóis ganharam dos astecas, apesar de estarem em menor número, foram os mitos dos astecas, tá? Que acreditavam que deuses estavam chegando, só que na verdade eram inimigos, eram os espanhóis. Ah, professora, mas como que os espanhóis comunicaram com os astecas, né? Não falavam a mesma língua? Comunicaram porque um náufrago espanhol que já vivia há um tempinho na península de Yucatán, chamado Jerônimo de Aguilar, ele havia aprendido o náhuatl, né, que era a língua dos astecas, e a malinche, que era uma maia que foi vendida, uma índia maia, que foi vendida para os astecas, perdão, como escrava. Ela tinha grande facilidade, né, em aprender idiomas. Então ela sabia falar a língua dos maias, a língua dos astecas e o espanhol também, né? O Jerônimo de Aguilar e a Malinche, a Índia maia, né, facilitou a comunicação entre o imperador Montezuma e o Hernán Cortés, tá? Depois que o Cortés conseguiu se aproximar do Montezuma, ele aprisionou ele dentro do palácio dele e começou a comandar, né, toda a região ali que era comandada pelos astecas. Então, ó, alianças com os nativos, os mitos astecas ajudaram aí até hoje, até o momento que eu falei para vocês, o domínio aí, né, dos espanhóis sobre os astecas. Ó, em 1520, né, a tensão entre os espanhóis e os astecas se transformou em conflito mesmo, tá?
Durante uma celebração, os espanhóis invadiram o Templo Major de Tenochtitlan e mataram brutalmente, né, muitos astecas. E depois desse massacre, o Montezuma ele ordenou, né, aos demais súditos que não resistisse mais aos espanhóis. E nesse momento ele havia perdido a liderança e acabou sendo aí assassinado pelos espanhóis. Em 1520, então, os espanhóis assassinam o Montezuma, né? Em 1521, né, eles, após um cerco de 3 meses, os espanhóis, com o apoio daqueles indígenas, cerca de 50 cidades, né, que eu falei para vocês, que eram dominadas pelos astecas e se aliaram aos espanhóis, né, em 1521, os espanhóis conseguiram ocupar e destruir Tenochtitlan, né, que era a capital do Império Azteca. O Cuauhtémoc, né, que foi o último imperador azteca que assumiu o trono após a morte do Montezuma, né, ele não conseguiu aí, né, resistir contra os espanhóis. E em 1525 ele foi torturado e executado aí pelo Hernán Cortés. A Malinche, né, foi vista como traidora, né, e Cuauhtémoc, que foi o último imperador azteca que morreu, né, lutando aí em defesa da sociedade azteca, foi considerado herói, tá? Em 1525, então, o Hernán Cortés, através das alianças com os povos que eram inimigos dos astecas, através da mitologia. Também, né, os espanhóis haviam levado armas de fogo, os astecas não tinham armas de fogo. Muitos astecas morreram pelas doenças virais, né, como sarampo, varíola, a gripe trazida pelos espanhóis. Essa junção, né, de todos esses fatores fez com que aí, né, o Hernán Cortés, que inicialmente havia chegado lá, né, na região que hoje é o México, na região do Império Azteca, com nem 500 homens, acabou vencendo aí, né, o império, né, em menos de 6 anos, acabou vencendo aí um império que era habitado por milhares de guerreiros e milhões de pessoas. A partir do momento que, né, a sociedade dos astecas ela é dominada, os que sobraram, né, acabaram sendo dizimados, como eu já falei antes por vocês, pela escravidão, pelos trabalhos forçados e também, né, pelas doenças. Não todos, tá, pessoal? Porque se vocês tiverem oportunidade de ir no México ainda, hoje, a cultura dos indígenas, astecas, ela é muito forte no México. Inclusive a etnia, né? A maioria dos mexicanos, eles têm uma fisionomia muito característica aí, né? Dessa herança aí dos astecas. Então é isso. Aqui na América do Sul, né? No Império Inca, não foi muito diferente, tá? Entre 1524 e 1528, os espanhóis Francisco Pizarro e Diego de Almagro cada vez se aproximavam mais, né, do centro do Império Inca. Só que aqui na América do Sul, devido à geografia da Cordilheira dos Andes, essa região montanhosa, fria, né, devido a essa geografia, os espanhóis tiveram um pouquinho mais de dificuldade na conquista do Império Inca, porém conseguiram conquistar, né? Devido a todos esses fatores que eu já falei para vocês, né, que ajudaram, né, lá no Império Azteca, agrega-se aqui no Império Inca o fato de que quando os espanhóis chegaram, o Sapa Inca, né, que era o grande imperador, o Ayana Capac, ele tinha acabado de falecer, e os dois filhos dele, o Huáscar e o Atahualpa, eles estavam disputando o trono, tá? O Huáscar, ele pegou uma parte do império, né, que ficou com sede em Cusco, e o Atahualpa pegou outra parte, né, e se estabeleceu-se em Quito, perdão, tá? Como os espanhóis pegaram este império dividido, né, pela briga dos irmãos, e além do fato dos incas serem filhos do sol, eles não lutavam à noite também, né? Então, essa crença dos incas e o fato do Francisco Pizarro ter pegado aí
o Império Inca dividido, né, pela briga dos irmãos, ajudou aí, né, os espanhóis, né, a conquistarem, né, os incas com apenas cerca de 200 soldados que chegaram lá, né, em 1532. Pizarro, né, chegou com 3 navios lá na América do Sul, lá onde hoje fica o Peru, em 1532. E o primeiro encontro entre o imperador Inca e os espanhóis foi amistoso, né? Mas logo os incas prenderam Atahualpa e executaram ele em 1533. Apesar da Atahualpa prometer um quarto cheio de ouro, né, para o Francisco Pizarro, para que ele não fosse morto, mesmo assim, né, ele foi executado. Dessa forma, eles executaram para Cusco, né, a capital inca, tomou Cusco. 2 anos depois fundaram Lima, né, que se tornou a nova capital. Alguns grupos indígenas ainda se mantiveram na resistência, porém, né, apesar dessa resistência, muitos povos, né, que eram dominados pelos incas, como eu já falei para vocês, a mesma coisa que aconteceu lá com os astecas, passaram, né, a se aliar aos espanhóis e ajudaram aí, né, a conquistar o Império Inca. As armas da conquista, pessoal. Como eu já falei para vocês, é difícil, né? Explicar como um pequeno grupo de europeus conquistou milhões de indígenas. Milhões lá no Império Azteca, milhões aqui, né, no Império Inca. Mas, né, uma conjunção de fatores, quero deixar isso bem claro para vocês, contribuiu, né, para que os espanhóis ganhassem dos nativos, como as alianças com os povos que eram inimigos dos astecas, alianças com os povos que eram inimigos dos incas, as armas de fogo, porque os incas e os astecas não tinham arma de fogo, os cavalos, os cães também ajudaram, porque na América não tinha cachorro, não tinha cavalo, tá? O álcool, também a bebida alcoólica, ajudou. O cigarro, as doenças como a varíola, o sarampo, que eu já falei para vocês, né? E os mitos também, né, dos astecas, que ajudaram aí, né, a aceitar os espanhóis achando que eles eram amigos. Receberam os espanhóis, né, com braços abertos, mas mesmo assim os espanhóis acabaram sendo inimigos terríveis, né, que acabaram conquistando aí e dominando e além disso dizimando quase grande totalidade da população inca e da população asteca. Então é isso, pessoal. Essa conquista da América pelos espanhóis é um dos maiores, se não o maior genocídio de que a humanidade tem notícia, tá? O que é um genocídio? É um assassinato em massa, tá? Milhões de pessoas foram assassinadas pelos espanhóis. A conquista foi cruel e depois da conquista, né, a colonização, como a gente vai ver, né, nas nossas próximas aulas, foi mais cruel ainda. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida a gente tá aí, tá? Um abraço.